Olá, olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, já tá na reta final, assim, dá pra dizer que já tá vislumbrando ali o finalzinho. Mais uma vez a gente tá aqui para conversar sobre o Dublinenses, no nosso projeto de leitura coletiva da obra do Joyce. Nós já estamos chegando na reta final no antepenúltimo conto, né? Depois desse aqui só tem mais um e o último. E o conto de hoje, ele tem o título Uma Mãe. Ele é um conto. Eu diria que ele. A gente vinha conversando exatamente sobre isso antes de começar a gravar. Que ele se insere. Cara, o mérito primeiro desse livro, quando a gente finalizar, eu acho. O primeiro mérito vai ser dar um jeito de onde foi que esse cara conseguiu fazer essas histórias serem tão unidade, sendo tão diferentes entre si. E essa história, antes da gente começar a falar sobre o que foi que a gente achou da leitura, só para dar um brevíssimo resumo do que é que se trata, uma mãe vai contar a história dessa mulher. Ela tem uma filha e essa filha ela é cantora. Ela é artista, né, envolvida na música. Que inclusive em nota eles explicam que o próprio Joyce também era, né? E aí essa mãe consegue um evento para essa filha participar, porque ela está tentando impulsionar a carreira da filha dela. E aí, em certa altura do evento, que já está acontecendo, eles percebem que o evento não está dando muito certo. E aí eles tiram um dia de apresentação. E isso, a mãe não quer que o cachê da filha diminua. E aí ela fica nessa insistência, porque assim, olha, você fez um contrato para ela se apresentar 3 vezes e ganhar tanto. Se ela só se apresentar 2 vezes, não é problema meu, eu quero que ela ganhe o mesmo tanto. E aí o drama do conto é esse. É tipo, como é que isso vai impactar na menina, que não tem voz de nada no conto. É, como é que a mãe, enquanto assim, uma figura que protege, né, e tal, o arquétipo da proteção, como é que isso vai impactar na carreira da menina. E o que foi que você achou, Ela? Você gostou desse conto? Eu acho que esse aqui foi o que mais me incomodou. Foi? É, meu resuminho tá aqui em Não, tô, três palavras. não consigo ver, acho que não dá pra ler É não. porque a letra é pequenininha. Peraí, mas eu vou te dizer. Três palavras para resumir esse conto: ambição, machismo e impotência. Uhum. A mãe, eu acho que viu na filha uma possibilidade de realização, né? Dela Do mesma, sonho, possivelmente. exatamente. E então você vê que ela não questionou nada. Uhum. Ela se jogou e para fazer os cartazes, né? Enfim, ela se joga e aí quando a coisa acontece, ela usa da influência que o marido tem, né, na sociedade. Você vê que tem um detalhe. Ela não fala com o marido sobre o contrato nem nada, mas aí ela gasta dinheiro para comprar roupa nova para a filha, né? E lá lá lá. E aí quando chega no momento, ela vê Tem que voltar pro. que na verdade ela foi subestimada, Uhum. porque assim, ok, ela assinou um contrato, mas o contrato a gente vai chegar lá, mas o contrato não valia de nada. Então, assim, a ambição dela foi tanta que ela ficou cega. Ela não pediu orientação ao marido, sabendo que naquela sociedade a mulher não tem importância. Uhum. Quando chega no dia da Não tem apresentação, pulso, né? Não tem moral pra estar tem mandando nada. nos. Não tem Ou autoridade. seja, quando ela chega no dia da apresentação, que ela vê que o ambiente é péssimo, os cantores são péssimos, que a filha vai passar vergonha, e que ela começa a se ligar que a menina não vai receber, e toda a articulação que não vão ter todas as apresentações, ela se depara com o machismo. Por quê? Porque Uhum. ela é tratada como o nada que ela foi, a importância que ela teve para fazer os cartazes, para levar a filha. E aí ela vai tentar. Aí o que ela faz? Vai pedir ajuda pro marido, É. vai pedir para não sei o que lá. E ela se vê impotente. É Eu isso. senti essa impotência. É Apesar de eu. impotente.
Inclusive do De eu ter ponto de achado que vista ela, que do. ela botou os pés pelas mãos, É, né? exato. Eu também acho, do ponto de vista do Mas eu me impacto senti, negativo na menina. eu me senti impotente junto com ela. Porque ela Uhum, tentou resolver a besteira que tinha feito. uhum, Mas o machismo é muito maior, é uhum. muito mais forte. Então, assim, eu achei foi o mais angustiante, porque eu senti a impotência dela, né? E como a trajetória da filha, inclusive é dito textualmente aqui, que a trajetória da filha morreu ali, né? É, é sim. Tipo, a menina nem começou a ter uma oportunidade de ter uma carreira e É, simplesmente a carreira já acabou. é triste, e se você vê assim, uma coisa que eu reparei logo no início é que você tem acesso a esse background ali da produção cultural da cidade, né? Como é que funciona. Que tem ali um ou outro produtor que seleciona. E tipo assim, se você tiver bem com esse cara, você vai se deslanchar. Mas se esse cara, esse grupinho ali de dois, três caras, se por algum acaso eles não forem com a sua cara, dançou, assim, acabou, já era, esquece. O que que. Aí eu te pergunto, eu posso te dizer que nesse ambiente não é diferente hoje, e eu te pergunto, em Sim, algum outro é? né? Exato, mesma coisa. No ambiente acadêmico é diferente? Acadêmico, ia citar isso também. No ambiente jornalístico é diferente? No ambiente político é diferente? Não. E aí você Então, tem assim, essa. você se lasca trabalhando horrores, mas se você não dançar conforme a música. É, é tipo, e sim, e isso passa pela questão do machismo também, né? Da E autoridade e aí, se tudo. você é mulher, isso é muito pior. E você sabe o que é pior? Hoje em dia, as mulheres são ainda piores contra as mulheres. Uhum. Não é só o machismo tradicional, mas de mulheres que reproduzem isso quando alcançam aquilo que é só destinado aos homens. Sim, tô entendendo. Quase como se fosse aquela questão de você chegar num certo ponto e ao invés de você, tipo assim, sanar aquele problema, você reproduz o que foi feito em cima de você, né? Com outras pessoas. Ambiente acadêmico é exatamente isso que você falou. É, Eu é acho que sim. você não vai discordar de mim. Por quê? Porque o que a gente mais escuta são os casos de. Depois eu vou até mandar para você Eu mandei até pro grupo do PPGD essa semana. A reportagem foi publicada ontem. Que a FGV fez uma pesquisa, a Fiocruz fez uma pesquisa falando que mostra que 6 a cada 10 pós-graduandos não conseguem dormir, tem insônia e ansiedade. Eu acho que essa pesquisa está subdimensionada, né? Eu escutei, sabe o que eu escutei na minha qualificação? Enfim, se eu conto a minha história no doutorado, é a experiência acadêmica da minha vida. Mas eu escutei na minha qualificação o meu mestrado em administração, né? E eu entrei para fazer doutorado em educação. E a professora que foi convidada para minha banca, ela me disse textualmente que ela disse, você não entendeu da outra vez que eu lhe disse, mas eu vou lhe dizer com todas as letras aqui. Então, se você quiser utilizar esse seu conhecimento aí da administração, você não vai qualificar. Sim, mas esse é o meu conhecimento, eu faço o quê? E aí Ah, foi que eu meu entendi o que Deus. que danado era doutrinação. Uhum. Enfim, mas é bem esse ponto que você colocou, tipo, são pessoas que passaram pelo que eu passei, pelo que você passa, e que reproduzem, Uhum. né? E na reportagem ele diz o seguinte: olha, os programas precisam se estruturar para atender essas pessoas, para lidar com ansiedade, entender que as pesquisas estavam sendo desenvolvidas durante a maior crise sanitária do século Uhum. e que isso precisa ser levado em consideração. Sim. Mas não é. Na educação não é. Uhum. Né? Então, justamente essa reprodução, ao invés de É, você fazer diferente, eu tive uma péssima experiência e eu vou fazer diferente, mas eu tenho fé em professores como você, viu? valeu. E eu tenho, não, e eu tenho professores não lá.
Quer dizer, lá eu tenho uma que eu tiro, assim. Mas eu tenho professores que são fora da curva. Mas em Massa. regra, se você É, eu quiser, encontro isso direto. se você quiser ter, você tem que fazer. E aí? Isso começa desde a questão do que o povo chama achar um orientador, né? Tipo, se você quiser estudar alguma coisa e não tiver ninguém que estude aquilo, você não vai estudar aquilo. Ponto, acabou o assunto. É. Como é que pode isso? Né, era pra partir do cara que tá pesquisando, né? A função do orientador seria só dizer, ó, tá indo bem. Ó, tá Você indo sabe ok. que eu tive, no meu mestrado eu tive sorte. Eu tive um orientador que é meu querido. Que ele fez? O assunto que eu estava estudando, ele não entendia nada. O que ele fez? Ele achou uma professora, que foi minha co-orientadora, e foi isso. Uhum. E ela Então, assim, ajudou, né, ele na foi parte do... atrás. Aham. E aí ele intermediou, e aí ele fez a conexão dos negócios. Então, assim, ele dizia que ele era só o chicote, mas não era só o chicote, não. Mas ele foi atrás dela, entendeu? Então, assim, ele chegou e fez, fui para uma banca lá em Recife e encontrei a pessoa que vai resolver nosso problema. Que massa. Então, existem, Uhum. né? Existem. Aí eu acho que, tipo, você pega esse contexto aí e traz pro contexto aqui da história, é a mesma Uhum, coisa. É tipo, olha, a mesma menina coisa. não soube se adequar aos padrões tipo assim, de funcionamento daquela agência, daquela ali, agência de eventos, né, vamos dizer assim. E aí deu muito ruim pra ela. E assim, a Deu. ambiguidade legal do conto, que tipo assim, ele de fato tem esse peso do machismo e da frustração e do contexto ali da produção, mas é porque você fica com aquela pulga atrás da orelha, de tipo assim, olha, ela foi, ela, assim, ela não estava agindo errada, não estava sendo errada, ela queria o direito dela, né? Mas por outro lado, por ela ter forçado ali a barra num certo ponto, a filha dela foi quem saiu prejudicada, né? Porque com certeza ninguém não vai mais chamar a menina. Aí você fica, tá, aí era por Mas o que acaso que ela pra ela. faria? Exato. Aí você fica Mas você sabe nessa. qual é a lógica? Aí A era pra lógica é a ela abrir seguinte: mão do dinheiro da menina? era, porque a lógica é a seguinte: você tem que estar feliz porque ele deu um espaço. É, esse é o triste do negócio. É tipo assim, Entendeu? ela não tava Aí, se errada. ela fosse um homem, aí tem essa frase: se ela fosse um homem. O que foi, Beninho? Tô brigando não. Tô brigando não. É com o cabo aqui que foi ruim. Ela pulando lá pro fim já. Depois a Uhum, gente volta pro início. uhum. Na 172, ele diz assim: eles acharam que. Não vou lhe dar o paninho, não. Tá aqui, achei. Eles Eu marquei acharam também. que estavam lidando só com uma menina e que por isso podiam passar por cima dela. Não vou lhe dar, não. O que ele quer? Anda, feliz. Eles acharam que estavam lidando só com uma menina e que por isso podiam passar por cima dela sem mais nem menos. Mas ela ia mostrar o quanto eles estavam enganados. Eles não teriam ousado tratá-la daquele jeito se ela fosse homem. Uhum, E assim, aí eu até botei assim, né, das coisas que nunca mudam, carinha de triste. uhum. Mas É, indo lá pro começo, a lógica é, fique feliz que a gente te deu um espaço. Dê exatamente. Porque satisfeita. que a gente se depara com uma ambiguidade muito clara, que é o quê? A mãe, que é justamente o foco do conto, né? A mãe não estava agindo errada. Porém, o ato dela correto acarretou tipo assim, num resultado negativo para a filha. Não por causa da Pois atitude é. dela, mas por causa da conjuntura que, como você falou, é tipo Por assim, causa do olha, sistema. além de eu deixar você participar, você ainda quer que eu faça a coisa de acordo com o que estava combinado? É tipo assim, não, você já tá querendo demais. Não, não tá Mas querendo você sabe qual é demais. a minha angústia? A minha angústia é porque esse processo ele é reproduzido porque as pessoas se submetem. Uhum, Então, quando alguém diz não,
não vou fazer. Menino, olha, tá chorando, rapaz. Bicho sem vergonha. Quando as pessoas dizem não, não vou fazer, elas são retaliadas. E Uhum. assim, aí eu acho, já pensando pra frente, né? O que poderia acontecer com essa mãe, com essa menina? Né? A menina vai ter que ralar muito mais Pra pra chegar onde conseguir. Tu tá vendo ele chegaria. chorando? Tô. Ah, meu Deus. É dengo. É muito cara de pau, tá? Olha, deitadinho chorando. É muita cara de pau, né? Não. Eu conto, ninguém acredita que ele vai. Menino! Ah, bem-vindo à minha vida. Não, peraí, ó, deixa eu resolver. Vem cá, por favor, vem. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem, chega. Chega. Mãe, pega seu filho aí. Senão eu não vou conseguir. Bem-vindo à minha vida. Lá vem. Deixa eu trocar aqui que o bicho tá descarregando. Tá me escutando? O seu não tá chegando não, o seu som. Oi? Pronto, agora foi. Eu acho que você travou. Deixa eu Agora entrar de foi. novo. Você tá me vendo? Eu não tô lhe vendo. Tô, tá dando, tô escutando, tô lhe vendo. Tá. Pronto. Agora sim, tava travado. É, o fogo, pra mim, essa sensação de impotência, é que se ela não fizer isso, ok, aí ela perde. Mas se ela não fizer como ela tá fazendo, ela nunca vai quebrar esse sistema. E aí, logo Exato. no início, teve uma coisa que me chamou a atenção, que depois eu voltei, na página 160, que aí depois eu fiquei pensando, gente, por que essa mulher não conversou com o marido? Eles tinham uma cumplicidade que ela não soube aproveitar. Aqui diz Uhum. assim, na 160. Uhum. Em alguma festa, numa casa desconhecida, quando ela erguia a sobrancelha só um tiquinho, ele levantava para se despedir. E quando a tosse dele incomodava, ela colocava um aconchego. Menino, não dá, não dá. Ele colocava, ela colocava um acolchoado sobre seus pés e ele fazia um ponche de rum bem forte. De sua Aham. parte, ele era um pai modelo. Uhum. Então por que danada ela não conversou com ele? Pois é. Eu acho que é tipo assim, Entendeu? é como se fosse uma inadequação dela de saber lidar com a situação, mas por outro lado ela estava fazendo o que ela achava que era certo, Que era mas correto. exato. É muito esquisito de você pensar isso. Eu vou fechar a porta. Eu vou fechar a porta. Não vai dar. Não, eu nunca vai saber. Eu vou fechar a porta. Fica aí. Fica. Deixa ele latir. Ave Maria. Meliante. Avalie dando aula assim, como Hum. era. No, Aí eu acho, no auge né? pandêmico. Aí tipo, é uma ambiguidade, é tipo assim, aquela questão que toda história bem realizada tem no mínimo uma ambiguidade que você não resolve. Então, Aqui nesse tem caso várias. aqui, tem várias. E a principal, eu acho, que é justamente essa. Olha, não tem uma saída positiva para ela. Começa daí. Não. De jeito nenhum. Não tem uma saída positiva. Porém, isso não vai fazer com que ela não tente. Ou pelo menos não no caso dela. Outras mulheres com certeza já teriam desistido aí. E tipo O assim, bom é que ela não desiste, né? ela não desiste. E tipo assim, é como se fosse assim, olha, o sistema é esse. Tem esse contrato aqui. Esse contrato é A como se estilo fosse. Coronel Nascimento. O sistema é foda. Exato. É tipo assim, tem esse contrato, mas o contrato é só pra você ver como a ideia de É só pra tem, constar? é só, exato. É só para ficar claro que qualquer tentativa de tentar forçar esse sistema a funcionar de outro jeito vai falhar. É tipo assim, eles colocam, a narrativa coloca essa imagem na história, de tipo,
Não tem uma solução positiva para ela. Ou ela vai submeter a autoridade dos caras que controlam o evento, e aí isso vai diminuir ela como artista, isso vai fazer com que ela fique com a autoestima baixa, isso vai fazer com que ela não se valorize, isso vai fazer várias coisas. Ou ela afirma a própria postura e a posição dela e se dá mal. Então, tipo, é muito. É É, tudo ruim, é ruim sempre, né? é exato, é ruim, é E pois triste, é é, e você triste. tá vendo essa sensação de impotência? É Aham. isso. Porque às vezes eu fico pensando assim, não, ela não quis falar com o marido porque o cara conversou. Primeiro que o cara conversou com ela. Uhum. Foi direto pra ela, né? Porque o contato é com ela. E, e é aquele negócio, não, isso eu posso resolver. Uhum. É, Né? Se nada me é permitido nessa bexiga, então alguma coisa eu posso fazer pela minha filha e mostrar pra ela exato. que a gente tem autonomia, minimamente que seja. E aí ela quis resolver. E aí quando dá errado, ela também quer resolver. Uhum. Acho que é aí daí que vem a ideia do conto, né? Do título, aliás. Exato. Só que. E aí a história da ambição que eu botei como primeiro ponto é porque ela queria aquela realização. Uhum. Ah, a filha canta, ok, mas era ela que queria. Então, como muitas vezes o papel da mulher é único e exclusivamente o de mãe, então assim, ela está extrapolando o papel que lhe é dado no Sim, momento em que ela assume uma postura comercial, né, de empresária da filha, sim, sim, é assim. né? Então ela extrapola esse papel, o papel que lhe é dado na história que a gente estava conversando antes de começar a gravar, dos quadradinhos que são socialmente definidos para o que você pode fazer e o que você não pode, Sim, sim. Uma, né? uma coisa E que ela eu diz acho. não. É. É legal a postura dela, mas assim, por outro lado, no final não dá certo, né? Mas ela é sufocada do mesmo jeito. E aí é triste porque a conjuntura da coisa faz com que a gente quase queira culpar a mãe. Não é? Não, não é assim, porque você pensa, ah, se ela não tivesse Eu não feito quis, isso. não. Não, então, exato, não é, mas. Mas eu me senti impotente. Não, Eu, entenda. Não é que a gente esteja eu culpando entendo o que você ela, está mas tipo assim, colocando. todo mundo botou a Por culpa que, que você nela. inventou? Porque, É, não, todo mundo botou a culpa nela por quê? Porque o papel dela é aceitar qualquer coisa que seja dado a ela. E tipo, porque ela já saiu do ambiente doméstico, então ela não pode querer mais nada. e o conto faz isso, e é genial que seja desse jeito. É tipo assim, ele faz com que a gente olhe e diga assim, cara, não, todo mundo tá indo por esse lado, mas não é aí não, porque que é muito esquisito isso. É quase como se eu achei parecido, porque assim, no final todo mundo coloca a mãe como se fosse a vilã, e o conto não diz em momento algum, olha, ela São tava agindo sempre certo. homens. Veja que são sempre homens que colocam ela como vilã. Sim, Ah, e mesmo porque as mulheres dão aquelas risadinhas, elas não. Aquela senhorinha lá, a madame, sei lá quem, elas dão aquele sorriso como. A minha percepção é como se fosse aquele sorriso assim, tipo, ó, coitada, vai brigar é, por uma coisa. É exato, tipo ela assim, já quis, ela não, como se elas não tivessem mais força para aquilo, aceita o que é dado e acabou. é quase E como se aí fosse a primeira etapa ali. A mãe, no caso, é o primeiro impulso. Aí, à é o medida que que elas isso já se. foram. Exato, à medida que isso se repete, se repete, se repete, você deságua naquela postura de tipo, é sério que você vai tentar Você ir vai contra tentar essa corrente receber, mesmo, você vai tentar fazer com que o contrato seja cumprido. Que né? Que absurdo, sua absurdo. louca. E Sua filha nunca mais vai cantar. o triste é isso. Oh! Porque eles colocam, a história Eles, coloca. e ressalte que são eles. Sim, tipo assim, a situação, os caras, os dois, e depois eu vou ver essa situação. Os dois caras, principalmente, depois eu vou voltar pra eles dois. É tipo assim, eles não precisam fazer. Eles não Nada. precisam fazer o certo, que é cumprir o negócio. E mesmo assim, eles Não, ainda saem como se fossem as vítimas. exato. E aí tem um detalhe nisso, que esse é tão corroborado pela culturalmente, que tem a história da notinha do jornal, né? Hum, E nananã, nananã, na 169, hum, né? Que ela
ele tem um encontro com um jornalista, aí eu botei assim, Sim, jornalistas sim. presentes, como desconsiderar essa influência. Então, assim, porque ela ainda vai, eles conseguem a divulgação e ela quer falar sobre o descaso. Ela vai atrás de tudo do tal do comitê que ninguém sabe quem é, quer falar com as pessoas, tipo, quem a senhora quer saber? Não, tipo, Pronto, são esse é o aquelas coisas ponto. abstratas. Esse é o ponto que eu queria voltar. Essas coisas abstratas. Isso me lembrou um pouco de Kafka. Ai, no processo. Porque no processo. Exato, Nossa exatamente. Porque senhora. nesse momento que ela tá correndo de um lado pro outro, fala com fulano. Não, não. Fulano não resolve isso não. Eu não resolvo isso não. Quem resolve é fulano. Vá atrás de fulano. Aí fulano vai. Não, não. Eu não resolvo não. Quem resolve é Cara, fulano. bem lembrar. É tipo assim. É como se fosse uma autoridade ali, no caso, claramente como se fosse uma, vamos dizer assim, uma simbologia do machismo, como se fosse assim, imaterial, sabe? Claro que Mas mas aí é que tá, é imaterial. Por quê? Porque aquele negócio que assim, reflete até no que a mulher tava lá. Tipo, sua louca, você vai atrás de é, querer que. Por quê? exato. Porque já tá posto, Tá porque é assim que dado, é. funciona. E é imaterial, porque é essa coisa que não tá escrito, ninguém sabe, mas é assim, todo mundo sabe que é assim. O que você É, quer é um absurdo, é. sua E você louca. e E você você prejudicou querer, sua filha. exato. E você querer ir contra essa corrente faz com que você seja a vilã do negócio. Claro que o Ah, pois eu conto. sou vilã sempre, viu? Não, então aí é que tá. Sou rainha da vilanice Claro que nesse o ponto. conto não toma partido nisso. Quem faz o julgamento são os personagens, mas assim, Não, claramente. ele é tão fantástico, Joyce, porque ele traz esse incômodo apenas pelo relato É, exato. dessa atmosfera, dessa coisa imaterial, como você bem colocou, que que comprime, que faz as pessoas, meu amigo, é o seguinte, ou você faz parte ou você não faz. E eu achei fantástica a sua sacada de trazer o processo, porque eu me lembro quando eu li o processo, foi um pouquinho antes da pandemia. Acho que foi 2018, sei lá, não me lembro. Foi por aí, foi antes da pandemia. Eu Mas, também, eu acho, Jorge, foi por aí. então Deve ter lido na a gente já mesma estava em época, eu acho. sintonia e nem É, sabia. acho que foi na mesma época. Eu passei meses sem saber dizer se eu tinha gostado desse livro ou Sim. não, mas eu sempre lembrava dele. E aí eu me dei conta de que o livro era tão bom, porque eu não sabia nem dizer se ele era bom ou se era ruim. Eu me dei conta que ele era tão bom que eu estava há meses pensando ainda sobre o que dizer sobre ele. Eu não conseguia nem esquecer o livro, nem a sensação que ele tinha me causado. E isso faz o livro fantástico, É, sim, é sim. Total, né? totalmente. E Esse eu é o acho que ponto. esse conto é isso, essa atmosfera imaterial que você coloca é a cultura. É essa cultura que diz: minha filha, é o seguinte, aceita que dói menos. É, E total. eu acho que isso me incomodou tanto, porque eu nunca fui do time do que aceita que dói menos. Nunca fui. E eu não. E por isso, e aí eu sou igual a mulher e a filha. Eu não tenho grupos. Uhum. Então, assim, tipo, na administração, eu sou vista como esquerda radical. No PPGD, eu não sou. E me disseram que, não, minha filha, você não é nem neoliberal, você é liberal tradicional. Só que não. Por quê? Porque eu converso, entendeu? Aham. Então, assim, Não, e é porque importante. eu não aceito. É porque assim, lamento. Não, Se não então, fizer mas se sentido pra ninguém não fizer Tic-Teco, isso, mas se ninguém não fizer isso, mas sabe? acontece que acontece isso. Kafka. Gente, adorei a ressacada lembrada de Kafka. É isso, foi essa mesma angústia que eu É, senti. é. E tipo assim, veja, é, aí volta pra questão, é Perfeito, quase como se perfeito. Vou fosse anotar essa. um ciclo vicioso. Mais uma vez, É um ciclo vicioso, meu por amigo. outra camada, é triste porque se ninguém não se posicionar, vai continuar do jeito que tá. E se a pessoa optar por se posicionar, normalmente é ela que se lasca. Sim, Tá com entendendo? É tipo. certeza. É horrível. Eu costumo dizer o O seguinte. cara lá do processo, né? Foi a mesma coisa. O cara que se lascou no final. Mas aí eu gosto de Kafka. Eu gosto de pensar assim. Eu tenho há, há séculos, assim. Olha só, eu vou trazer aqui Sartre, porque. E os Caminhos da Liberdade. Uhum. Eu não gosto muito de Sartre, pessoa física, não.
depois que eu li A Cerimônia do Adeus, que eu chorei horrores, inclusive, lendo. Você já leu A Cerimônia do Adeus? Não, não conheço. Cerimônia do... Cara, bota na tua lista de coisas para ler na vida, porque A Cerimônia do Adeus é um livro de Simone de Beauvoir, Vou que é anotando dividido em já. duas, que é um livro dividido em duas partes. A primeira parte são os diários dela sobre os 10 últimos anos de vida de Sartre. Uhum. Vou dizer eu me apaixonei por Sartre do tanto que aquela mulher admirava ele. E assim, é um negócio de arrepiar. E, assim, você Uhum. chora porque ele é difícil, você vê o corpo se debilitando e ele lutando contra as doenças, ele fica cego, nananana, enfim, até a morte. A segunda parte, lá em cima, é uma entrevista que ela faz com ele. E é nessa entrevista que ele diz que eles estão vivendo a cerimônia do adeus. Uhum. Chorei. Aliás, esse foi um livro que eu emprestei para uma amiga minha que foi morar em Brasília e levou meu livro todo marcado. E, enfim, eu disse: eu sei onde você mora, eu vou aí buscar meu livro. Mas, enfim, eu empresto, mas por favor, devolva, Uhum. né? Porque minhas anotações estão lá. As anotações são o mais importantes, na Só real. que nessa segunda parte, Jorge, Sartre é um recalcado, um machista. E eu li e fazia, Simone, você não, Simone. Você É não tipo assim, percebeu isso não, Simone? e aí, enfim, é um outro ser pra mim, é um outro ser, sabe? Mas o que ele escreveu nos Caminhos da Liberdade, que é uma trilogia sobre a liberdade, que, enfim, explica muito dessa minha busca pelo entendimento do dizer não ao que está socialmente posto. Uhum. Mesmo quando você diz não, que tem até no Caminho da Liberdade tem uma parte, acho que é no primeiro livro, que são três, que é A Idade da Razão, Sursi e Com a Morte na Alma. Com a Morte na Alma eu só li esse ano, porque eu não queria ler um livro que se chamasse Com a Morte na Alma, porque, né? Mas é um livro assim que eu terminei em posição fetal e querendo morrer junto. Mas ele diz assim que o não comprometimento é um comprometimento. Sim. Ah, é mesmo, é. Certo. Pode crer. Entende? Então, assim, a liberdade, o exercício da liberdade, inclusive dessas coisas que todo mundo faz, porque se eu não é o negócio de você dar o significado para a sua trajetória. Por quê? Porque se você não fizer, aí a minha interpretação, juntando esse bolo todo, com Kafka, com esse conto, com Sartre e tal. Se você não fizer o que tem significado para você, isso vai te corroer. Aí voltando para a história de Davi com Deus, a conversa. Uhum. Isso vai te corroer de um jeito até você ficar igual a mulherzinha no, Que julgou no a mãe, né? camarim. Tipo, minha filha, não faça isso não, que não tem jeito. Tem. Se não tiver pro mundo, vai ter para mim. Vai ser alguém mostrando que é possível fazer diferente. Aham. É claro que isso tem um preço, como tudo Sim. na vida. Você vai ter que ralar muito mais, você vai ter que fazer o que as pessoas não estão dispostas a fazer, e por aí vai. Sim, sim. Mas eu concordo com você em gênero melhor. É muito difícil. Agora, se tem uma coisa que eu julgo, entre aspas, não, é de verdade. É que ela tinha uma relação de cumplicidade com o marido, pô. Ela tinha. Uhum. Ela entendia a levantada de sobrancelha. Tanto é que o marido foi se questionar. Não questionou o gasto que ela fez com o vestido para a filha, né? Não, nada, foi junto, foi ali, deu apoio, né? Uhum. Indignada. Assim, pode ler Com a Morte na Alma e pode ler também Os Caminhos da Liberdade. Assim, Caminhos da Liberdade eu inclusive sugiro a leitura assim, sabe? Devagarzinho. Porque É uma pancada muito grande pra ir todo de uma vez. agora cerimônia do adeus não, você pode vá com a caixinha de lenço.
Tem uma amiga Porque, minha que mas, é muito, muito por dentro dessa dinâmica toda da história deles dois. Tanto da Simone como da dele. Que ela é olha, muito eu fã acho, da Simone, minha, então. minha leitura é a seguinte: ela era apaixonada por ele, sim, com certeza. Você vai ver na primeira parte do livro que você se apaixona por ele, pelo quanto ela era apaixonada. E ela se submeteu a um bocado de coisa porque ele era um baixinho, feio, estrábico, segundo ele mesmo. Recalcado, cheio de, sabe, de inseguranças, que, que começou a fazer o quê? Começou a se achar bala que matou Kennedy porque ele era um pensador poderoso. Uhum. Então, todas as questões que ele tinha com ele mesmo, de ser feio, de ter sido, sabe assim, ser colocado à margem, sabe aquele que sofreu bullying a vida inteira? Pronto, certo. E aí, um idiota, um machista no fim das contas. Minha leitura. Posso estar errada, mas essa foi a minha leitura da leitura dela. Da Uhum. cerimônia do adeus. Eu fiquei curioso. Mas pois é, isso, que bom. E assim, porque pra mim foi uma surpresa, era chorando. É lindo. Ao mesmo tempo é lindo, porque os dois tinham uma relação de cumplicidade, e isso é que Porque que me no conto pega. não, isso não foi exercitado, né? Não foi. Por quê? Porque é a coisa mais difícil de você ver em qualquer relação é que ela seja real. E como é que você vê que é uma relação real? É pela cumplicidade que se mostra. Porque Uhum. eles podiam não ser aquele casalzinho, não sei o quê, mas eles tinham cumplicidade, ele tinha é mesmo dito aqui que ele era um bom pai, mas é uma sociedade da sua época. É, e é E como eles se, são tipo de. assim, eu acho que mesmo que ele tivesse, mesmo que eles dois, no caso, tivessem, assim, mais, sei lá, mais juntos nesse propósito, eu acho que ele não teria, sabe, não teria tido força pra enfrentar isso sozinho, não, porque eu acho que ele tá tão inserido quanto ela. Acho que na Sim. mentalidade dele seria, realmente é melhor não dizer nada não, porque Eu acho que foram a ela diretamente já com o objetivo de passar a perna. de ser mais fácil de passar por cima, né? É, porque se fossem por eles, eles iam ter que cumprir. Uhum, Porque quando você faz um acordo com um homem, é muito diferente de quando você faz um acordo com uma mulher. uhum. E ainda mais no caso dela, que era tipo assim, era uma mulher, a filha, que estava sendo gerenciada por outra mulher. É tipo assim, olha, eu não vou Terceira dar pessoa depois de crédito, ninguém. exato, eu não vou dar crédito para uma pessoa que não tem nem sequer um homem falando por ela. Tá entendendo? É tipo assim, Como assim a senhora é da sociedade e ele não tá aqui? se fosse uma artista mulher, mas que pelo menos tivesse alguém ali masculino pra. Tem uma questão assim sobre isso aqui, eu não vou encontrar mais, que eu acho que eu não grifei, meu Deus, como foi, mano? Essa questão é, ela concordou, respeitava o marido da mesma maneira como respeitava o General Post Office. Eram escassos os talentos dele e ela apreciava seu valor abstrato como representante do gênero masculino. É tipo assim, você não, pelo menos você é um cara, tipo assim, e vão lhe escutar, vão dizer o que você vai ser ouvido. Exato. Então, pelo menos aí entra a questão da cumplicidade que você falou. Se ele não estava lá impondo da mesma forma que a mãe estava, que pelo menos fizesse o papel artificial de ser um cara, né? Eu acho que assim, é muito triste, cara. Né? A descrição, inclusive. E o negócio é porque é tudo péssimo. O ambiente é péssimo, os cantores são péssimos, a plateia de quinta, ela que movimentou Uhum, junto com a sociedade para que um outro compromisso que teria na sexta-feira fosse cancelado, para que as pessoas fossem para o concerto, para ter mais gente na uhum. plateia. Ou seja, ela fez tudo. Tudo Ela fez tudo. E é tratada como como, a vilã. como você bem colocou, a terceira pessoa depois de ninguém, tipo. O E como final assim? Você... O final é triste pro jeito que eles estão falando aqui dela, né? Cadê? Nas últimas páginas mesmo. Deixa eu ver.
Ao passar Não. pela porta, ela fuzila o Tá cara, né? aqui, ainda não é exatamente no final não, na 71. No Hum. final da 71, o Sr. Madden Burke disse que foi a cena mais escandalosa que já tinha presenciado. A carreira musical da Sra. Kathleen Kearney estava encerrada em Dublin depois dessa, ele disse. Aí perguntaram ao barítono o que ele tinha achado da conduta da Sra. Kearney. Ele preferiu não se manifestar. Tinha recebido seu dinheiro e queria viver em paz com os homens. Contudo, ele disse que a Sra. Kearney podia ter levado os artistas em consideração. É tipo assim, era justamente o que ela estava fazendo. Só Exato. que a conjuntura Desde o faz com início. que ela seja colocada no papel de vilã. Ela é para ser interpretada como uma vilã. Exato. E veja só, ela tanto estava pensando nos artistas, porque o que ela estava querendo era que o contrato fosse cumprido. Se o contrato fosse cumprido com a filha dela, teria que ser cumprido com os outros. É, total. Por quê? Porque você ia quebrar aquele silêncio Uhum, protocolar, totalmente. aquele, né, desconforto generalizado, e na medida em que um consegue o que quer, é natural que os outros pressionem, Uhum. né? E aí você fica, só que qual é a lógica? A lógica é assim, não vamos fazer isso. É, Não vamos fazer isso. Jorge, peraí. Menino, silêncio. Não tem seita hoje. não vamos nos admirar. Vai que eles escutem e começam a Não é gritar. 08, É, já é mais de nem 8. hino. 8h13. Nem hino. Nem hino, meu amigo. Olha só, evolução. Foi a ida pro Catar. Foi. Homem, ele devia ter ido Certeza. era antes, Devia ter ido pro primeiro jogo. né? Acho que eu vou até. Tô fazendo força pra ouvir, porque tá passando Uhum. caminhão. O normal não é assim, o normal é. Eu com fone eu ouço. É. É um bom sinal. We are the champions. Eu acho que tipo. Ai, gente, não, foi só falar. Sério? Aff. Mas tá bem baixinho. Não, mas é uma Tá bem. evolução. De um jeito ou de outro Ah, é uma com evolução. certeza. Tá bem baixinho. E é a mulher. Ou seja, o homem deve ter desistido. Ou então tá com Covid. Né? Porque tá todo mundo com Covid agora. Aham. Eu não quero nem ver essa desgraça, que eu não tô nem boa da minha ainda. Aí eu acho Pois que é. é tipo, a resolução final do conto é essa. É um conto extremamente triste, mas ele é triste por motivos diferentes de outros contos que já tiveram aqui que foram bem tristes. Ele é Não. triste quase que por uma conjunção assim política, quase não, é por uma Esse aqui é conjunção política, revoltante. né? É revoltante, exato. Revoltante. E tipo assim, é revoltante. O próprio conto faz com que seja desse jeito. A pessoa fica com essa impotência, assim. E vai fazer o quê? Ela fez o que era certo e deu muito errado. Ela vai fazer o quê? Não, a melhor coisa que você podia ter dito aqui pra mim foi a analogia com o processo. Porque é isso, tipo, você tá brigando com quem? Uhum. Por quê? Exato. Né? É tipo assim, Revoltante. mesmo que o marido dela tivesse interferido, mesmo que esse rapaz aqui que optou por não se posicionar e que a gente viu que isso é um posicionamento, tipo assim, ele preferiu não se manifestar, que foi um dos artistas. Mas que na verdade ele estava claramente se manifestando quando ele disse, ela podia ter pensado nos artistas, né? Tipo, cara, era isso que ela estava fazendo, era exatamente isso que ela estava fazendo. O bom é que no final ela não desiste, né? Aham, isso não Ela sai terminou, né? dizendo, isso não terminou. E aí o cara ainda diz assim, isso que é uma dama elegante. Aham, Ah, uma das mais elegantes. Tipo assim, ok, uma dama é o quê? É um jarro? é, É um é, jarro. Você bota ela exatamente. lá e fica, Uhum. né? Você fez o que devia fazer, fez o que devia dizer. É tipo assim, olha, relaxa. Revoltante. Você não vai ser relaxa, você não vai ser colocado como vilão não. Pode ficar tranquilo. É, tipo,
E isso é que ela era uma dama. Meu amigo, a única coisa que a mulher fez foi cumpra a sua parte no contrato, porque eu não Uhum. só cumpri a minha, como eu fiz mais. É, Eu e trouxe ela, plateia, eu fiz cartaz, eu e fiz isso tudo no fica bem mundo. evidente, né? Porque ela fala assim, na página anterior, na 172. A senhora Kearney disse que tinha sido tratada de maneira escandalosa pelo comitê. Não tinha poupado esforços nem despesas e era assim que eles agradeciam. Quer Exato. dizer, tipo, ela claramente foi colocar todo o esforço dela sozinha, inclusive, e mesmo assim ela é tratada desse jeito. Por que, que ela é tratada desse jeito? Porque ela quis Porque ela é fazer a coisa mulher. certa. Porque E ela é porque mulher. ela é mulher. E se ela fosse um homem, meu amigo? Olha, isso é tão revoltante, isso é tão revoltante. Que assim, que não mudou. Não mudou. A luta continua a mesma. Assim, única e exclusivamente porque você é mulher, é tipo assim, não, não pode, não isso, não, não pode por quê? Né? E eu acho de uma sensibilidade incrível do Joyce trazer isso, porque, né? Mas tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes do início da gravação, com os questionamentos que ele faz a respeito da sociedade, da família, daquela conotação perfeitinha, redondinha, de que tem que ser dos falsos moralismos. Sim. Então, ele traz aqui, olha, a mulher ela não é, porque ela é dona de casa, ela não é um vaso. É. Ele coloca tipo assim. Ele também não faz. Eu acho massa porque esse conto. Ele não faz assim. Ele mostra o que acontece. Ele nem Certo. mostra o que deveria ter acontecido. Por exemplo, assim, ela saiu vitoriosa e deu tudo certo. Não, Porque seria extremamente artificial. Aí ele mas eu acho mostra. que a importância está nisso. Exato. Por quê? Porque a sensibilidade dele de perceber já no século XIX, 19 ainda, né, aqui? É, já é 20. Já é Já é 20. 20. É, mas é o Já, iníciozinho. gente, ele é modernista. É o iníciozinho. É antes de No início do 22. século XX, ele ter esse olhar de dizer, olha, já tivemos tantos avanços, né? Só que o que, que acontece? A realidade é essa aqui ainda. É Então, o que assim, é, exato. ou seja, e a gente está aqui mais de 100 anos depois, e o que mudou? E é engraçado porque antes de chegar nessa conclusão, a gente já havia falado de vários O que exemplos. mudou, Bela recatada do lar. Uhum. Antes de chegar nessa conclusão, a gente já tinha falado de outros exemplos que são de hoje, de agora e que encaixam perfeitamente aqui. Sim, O que né? vem mais Então, uma vez da sacada do cara de ter percebido isso, né? Tipo assim, pois é, e eu acho que o ponto é que, assim, você tinha na mesma época, você tinha Virginia Woolf escrevendo sobre as dificuldades da mulher de escrever, e Joyce tá ali dizendo: olha, você não precisa ser uma mulher para identificar que tem coisas que precisam ser repensadas, pelo menos, né? Então, assim, se uhum, Virginia Woolf traz a experiência dela, Joyce tá trazendo os questionamentos que ele sempre teve, e aí todos os contos trouxeram isso, os questionamentos a respeito dos modelos. Os modelos incomodam Joyce. E uhum, aí eu acho que se tivesse, como você colocou, né, que a riqueza desse livro é que ele, apesar de ser um livro de contos, ele tem uma unidade. Eu acho que a gente pode falar sobre isso, sobre questionamento aos modelos. sim, Ele questiona todos os modelos. Essa coisa imaterial que você colocou, né, que parece ter uma coisa ali pesando, apesar dele não dizer assim com todas as letras, dele não se colocar, dele fazer o relato, mas ele está sempre questionando os modelos. é, Sempre questionando os modelos. é sim. Né? E E é, assim, é legal fazer isso do já ponto de amei. vista, é legal fazer isso do ponto de vista de uma mulher, né? É um exercício muito massa da parte dele. Sim, pois eu acho que traz aí é mais um elemento que faz dele quem ele é, porque Uhum, ele consegue num ambiente que é extremamente machista, que é o literário, né? uhum, Ele traz isso, né? Mesmo que ele traz
uma crítica que eu, num ambiente cultural, que aqui eu conto é do ambiente cultural, Sim. né? Das rodinhas de produções culturais, se você não tiver dentro, se não seguir aquele modelo, Uhum. você não tem um espaço, não é que você vai conseguir ser alguém na vida, não é isso não, você não tem espaço nem para mostrar o que você faz, É, nem para não abrir a tem. boca. Não entra não entra em questão, não entra em discussão. E aí uma coisa que eu acho muito rica na obra dele é que ele critica no sentido não do falar mal, mas ele critica, ele faz questionamento, ele questiona, acho que fica mais fácil de entender assim, ele questiona todos os ambientes, os modelos que ele faz parte. É, O ambiente da igreja, o ambiente de Dublin, o ambiente da família, sim, o ambiente das artes. é Então, assim, verdade. ele. Como é que eu posso fazer parte de uma coisa que eu não concordo? Uhum. Eu É vou me tornar verdade. aquela mulher, aquela que sucumbiu, ou eu vou ser essa que vai sair. Eu sou a que fuzila 100%. É fazendo cagada do começo ao fim, mas é saindo assim. É, Eu quero. mas é necessário que faça. Ah, mas é duro, meu O amigo. ruim é que normalmente essas pessoas, tipo assim, se dão, tipo, fica na mira, sabe? Ou se dá muito mal, ou então fica na mira. Olha, eu posso dizer por mim, e eu acho que você no ambiente acadêmico não vivenciou algo muito diferente, mas eu, eu sempre tive que ralar muito mais. Muito mais. Uhum, Sabe a história de não é que a sorte, eu tenho que estar pronta para quando a sorte vier. uhum, Então, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ser, eu tenho que estar sempre pronta. Por quê? Porque eu não vou ter quem me segure as costas porque eu sou amiga de fulano. Eu quero que uhum, esse fulano se lasque, você tá entendendo? Eu quero que ele cumpra o contrato. Me pague meu centavinho aqui. uhum, Eu não quero mais, não. Entendeu? uhum, Então, assim, meu amigo é ralado, viu? uhum. É ralado. Mas aí eu acho que nesse ponto, apesar de não gostar dele, Sartre me representa. É a minha construção. Eu vou botar Sartre com o Viktor Frankl, que eu conheci no ano passado. Não sei se você conhece, que é um. Ele é um psicólogo, ele é um neuropsiquiatra, neuro alguma coisa aí. Mas enfim, ele é o cara que sobreviveu a 4 campos de concentração nazista. Xi, respeito, viu? E o livro dele se chama Em Busca de Sentido. Uhum. Acho que eu já É vi o esse que livro, eu deu. não li não, mas eu já vi pela internet assim. Recomendo para. É assim, é um dos livros que eu digo, esse é para a vida. Porque assim, tipo, o cara passou por 4 campos de concentração. Não foi um, não, meu amigo. Foram 4. 4. E aí, da experiência dele, ele foi buscando significado. Uhum. Foi isso que foi dando força a ele para ele viver. E daí ele criou o que eles chamam de terceira escola de Viena, que é a logoterapia. Então, assim, ele é o que sucedeu Freud. Uhum. Então, assim, o que que faz você agir como a mãe da menina? Faz? É você ter um sentido e você pagar o preço por seguir esse, esse significado, esse sentido da sua vida, que é Sim, algo que é sim. pessoal e intransferível. Ninguém vai fazer por você, não vai ter tapinha nas costas, não vai ter alguém, né? Porque quando você acordar, você tá sozinho, quando você morrer, você vai estar sozinho. E eu não estou dizendo que as relações não são importantes. Ela fez uso das relações. E minha reclamação aqui desde o início é por que ela não usou da cumplicidade com o marido? Use das relações reais, mas não sucumba a elas. Uhum. É verdade. Fiquei angustiadíssima com esse negócio, mas amei, amei, Sim, amo, eu amo. também, eu Tô gostei amando esse demais. livro. É, eu gostei demais. Muito Tô massa mesmo, amando. muito massa mesmo. Eu não Mas eu não tinha, tinha me não lembrado do tinha, processo. não tinha noção da dimensão desse livro até começar a ler ele assim, tipo, mais aprofundado, mais calma e tudo. Essa Muito coisa do massa. processo, você explicou minha angústia. Eu não tinha feito essa associação. Total. Cara, muito massa mesmo. Tô muito Muitíssimo satisfeito. obrigada
Eu que agradeço. Assim, senti demais essa angústia. Como eu senti com Kafka, eu senti aqui. A Kafka foi um pouquinho mais extensa, né? Porque foi o livro inteiro e você vai naquele negócio que não passa, que não passa, que é angustiante, aquele é um negócio que não É, passa. E eu passei meses para entender que o livro era bom por causa disso, porque eu era nunca consegui proposta, né? A esquecer. pegada era essa. É massa isso. Vamos E você fazer, não consegui. vamos fazer a Bom, fotinha? agora era É, Bombambino ali atrás, mas ele não vai ficar quieto, deitadinho. já vai. Aê. Tá só a música baixinha ali. Agora eu ouvi. Agora eu ouvi. É porque eu abri a janela. Mas em comparação É ao que é muito alto normal, aí? alto? Sim. Meu amigo, é mesmo que tá aqui dentro, tem que ser janela, Não, eu digo cortina, alto de o aqui é andar. quinto. 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 Mas Ave Maria. Meu é Deus do mesmo que céu. tá aqui dentro. Você tá maluco? Hoje tá ótimo. Só a música tá bom. Não tem. Olha o nível que eu cheguei, dizendo que só a música tá bom. A música é o hino, né? Não, mas aí que. E realmente, né, à vista do que já teve, né? Pois é. É, o negócio, é a história do que a gente se acostuma até com que é ruim, né? É assim. O Então no nosso nosso próximo. próximo conto vai ser o penúltimo, que é o Graça. Um pouquinho maior, mas não se compara ao último. Não. O último é grandão. O último acho que tem 50 páginas, né? Mais ou menos. É grandão É. porque a gente tá lendo, né? É. É, também não é um conto como os outros. Aí esse Graça eu também, mais uma vez, não lembro do que se trata. Acho que dos 15 da minha primeira leitura eu devo ter lembrado uns dois ou três. Três, talvez. Não, você passou o olho, não é possível. Né? Você E, fez e aquela tipo, leitura assim, né? né? Só se for. Ou então eu só li, só lembrei dos que eu, sei lá, porque eu li Dos só que. um. Eu li um, aí depois eu li ele todo. Entendeu? Entendi. Que eu li pra uma aula. Aí eu li só um. Aí depois eu disse, não, vou ler o resto. Ah, Aí então fui você leu lendo o por resto. obrigação. É, os outros não. Esse eu li por causa da aula, Sim, mas depois eu o voltei e tema. li. Aí, O seu é literatura inglesa? é. Aí a gente passou por ele, mas, cara, satisfeito demais. Demais, demais, demais. Ave Jorge, Maria. você assim você tem vaguinha no céu garantida por esse projeto, por essa experiência que você está me proporcionando, mesmo assim. E massa que a gente tá no segundo livro, né? Tipo, ainda vai É. evoluir um bocado. Não, pois é, eu fico pensando, às vezes eu paro assim e fico, gente, o que vai ser de Ulisses? Porque se aqui, né? E aí eu acho que é a minha visão cartesiana até da coisa, né? Muito segmentada. Tipo, eu tô pensando nos contos. Eu, se nos contos ele consegue fazer isso tudo, imagina no Ulisses, né? O que ele vai desenvolver. Só que a lógica, no fim das contas, é a mesma, como você É, falou, né? Porque ele tá construindo microambientes em cada conto sem perder a unidade. exatamente. O massa do Ulisses é essa dinâmica de você distrair o leitor com os recursos assim mais loucos e absurdos pra uma Você sabe o que coisa eu que pensei é agora? bem humana. Hum, Eu pensei agora que, como o Ulisses é um dia, ele fez o inverso do que ele fez aqui, sim, né? Porque aqui você tem uma era, você tem uma geração. uma Você sai do menino geração, é. pequenininho É até o verdade. adulto. Então você tem uma geração aqui, pelo menos uma geração inteira, É né? verdade. É E bem no observado, é Ulisses, verdade. isso foi agora, tipo, porque a gente tava falando da unidade. Qual é a unidade de Ulisses? É o É dia, o dia. É verdade. né? Bem observado, não tenho olhado por esse lado. Eu também não, olhei agora. É um livro que, assim, entre muitas aspas, é menor, né, o Dublinense, mas por outro lado ele tem uma amplitude bem maior do que a do Muito Ulisses. maior. Quer dizer, eu não sei porque eu não li, mas se a gente pensando na estrutura, e aí o quanto eu, naturalmente limitada por pensar no, no Dublinense como contos, então assim, são pequenas histórias. E aí eu consigo vê-lo hoje como uma coisa.
uniforme nesse sentido, né? Mas ele é linear, Uhum. porque ele sai lá do bebezinho, da criancinha, e chega na idade adulta. Sim. Então você passa por diversas fases da vida. Em Ulisses, não. Em Ulisses você só tem um dia. É. Um dia na cabeça de um cara, né? Assim, alguns. Tem mais de um personagem, mas o núcleo é esse cara só. Pois é. Que coisa, vou ficar pensando sobre isso agora. E ainda tem tanta coisa, né? Até chegar lá, tem o retrato do artista, tem a peça para poder a gente começar a pensar em Ulisses. Vai ter um Então, bocado de a gente chão. daqui vai pro retrato, né? Isso, E depois do retrato vai pra peça. isso. Aí Que é depois de 100% Ulisses vai inédita pro. pra mim, eu nunca li. E depois de Ulisses, a gente vai pra esse outro livro de poemas. Isso, que é bem curtinho mesmo, assim. Acho que deve ser menos de 20 poemas, eu acho. Do Daqui mesmo pra lá eu estilo, já vou. pequenininho assim Daqui também. pra lá eu já vou estar uma pessoa mais expert em poemas. Massa. Eu já devo ter terminado pelo menos a parte do ensaio. Trocados por Versos é o nome do livro. É esse, sim, que é só o finalzinho, né? É muito curtinho mesmo, assim. Cadê? Deixa eu ver, Ah, mostrar acho que eu aqui, já ó. vou. Ele é bilíngue e é literalmente só isso aqui. Vixe, Maria. É, isso aqui acho que uma. É porque eu não gosto de subestimar, porque eu não sei, né? Mas tipo assim, Não, não dá. Não dá. Depois disso aqui não dá pra subestimar. Eu não li o outro o de poemas ainda, mas eu vou ler. Mas eu, da minha humilde experiência com dublinenses, eu só posso dizer que eu entendo aqui já que por que Joyce é Joyce. massa. Você vai fazer Massa. trabalho com essa história toda? Como assim? Você disse Meu amigo, trabalho acadêmico? sim, porque você é o cara da literatura inglesa. A gente tá lendo toda a obra de James Joyce. Você não vai aproveitar isso academicamente? Pode ser. Posso pensar, posso fazer algo nesse tipo. Não, porque se você não fizer, eu lhe dou um cascudo daqui. É, mas é uma ótima ideia mesmo. Pode crer. Porque, E e eu vou. assim, volte às suas anotações do primeiro, pegue suas anotações de agora e já vá construindo. É diversão, sim, mas Dá vamos pra, aproveitar, dá né? pra pegar um artigo pra cada conto aqui. Cada Com conto tem certeza, um assunto diferente, né? Uma coisa diferente. com certeza. Pelo amor de Deus, aproveita isso. Massa. Já tá pronto. Pior que do jeito que tá aqui é só tirando as anotações, as citações. Já era. Dá pra desenrolar e muito. Muito. Dá para você fazer muitas coisas. Então, assim, desenrole de tudo no mundo. Dos vídeos, de tudo. Uhum. Das conexões com os outros autores. Se tu fizer aí um Joyce versus Kafka, a mãe e o processo, a angústia, não sei se é aquela de quê. Eu já tô Uhum. criando coisa aqui. Esse negócio do processo dá muito certo, viu? Dá. Dá Pronto, muitíssimo certo. começou. Tá ouvindo? Tô, agora eu tô. A pergunta é: tem patriota aí? Ah, A minha resposta mental nunca é educada, então eu não vou dizer isso. Não vou verbalizar aqui. não, meu Deus do céu. Aí Porque, não, eu não tenho paciência não. De jeito nenhum. ó, 8h35. Vai ser meia hora hoje também. Tá morrendo. Começaram tarde. Pois eu acho, você sistematize esses insights todos e transforme isso em produção acadêmica, meu amigo. É sim, eu vou fazer isso mesmo. Agora que eu vou tá mais. Depois de terminar a tese, vai dar muito certo. E Beleza, então. termina isso? Termina quando? Teoricamente é pra terminar até fevereiro. Aí eu já tô encaminhando assim, já pra um final, sabe? Não tá exatamente terminado não, mas eu tô finalizando a análise, que é o mais trabalhoso. Aí quando eu finalizar a análise, falta aqueles trabalhos assim menores, mas que numerosos, mas assim, menos intensos. Então, tipo, fazer conclusão, fazer correção da orientadora, fazer essas coisas. Vai demorar um pouquinho, mas a parte mais substancial, pesadona mesmo, eu tô chegando no final. Ótimo. Vai dar certo. Vai, Deus quiser.
Já deu. Já É deu. sim. Guarde suas anotações, então, para pós-tese. Beleza, vai dar certo. Obrigada, viu, mais uma vez. Valeu, Adorei. eu que agradeço. A Gabriela não pôde vir hoje, eu falei com ela, mas ela não pôde vir hoje, porque era aniversário da mãe dela e ela foi sair, foi preparar uma festinha pra mãe dela. Né? Aí, Vida que acontece. próxima semana a gente volta com o conto A Graça. graça. Tá ótimo. Obrigado. Boa semana. Valeu pra você também. Tchau. Tchau.